O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para que em todos os caminhos te guardarem. Queridas irmãs e irmãos, hoje celebramos a festa dos santos anjos da guarda. E temos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, o capítulo 18, verso do 1º ao 5º e o versículo 10º. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-o no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que estais nos céus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, hoje celebrando os santos anjos da guarda, o Evangelho nos coloca diante de uma cena marcante. Os discípulos perguntam a Jesus quem é o maior no reino dos céus. E a resposta de Jesus é simplesmente dizer, com algo concreto. Ele coloca, uma criança no meio deles e diz que o reino de Deus é assim, coloca parecido com uma criança. E ainda, ele completa dizendo, guardai-vos, nesse sentido de não desprezar nenhum desses pequeninos, porque os anjos dos céus veem sempre a face do Pai. Minha irmã, meu irmão, vivemos em tempos, que ainda se acredita que o mais importante é o ser maior, E isso significa assim, ter poder, ter status, ter bens, ter influências. É isso. Mas para Jesus isso não é nada. Isso não vale nada, ter bens, ter status, ter poder. Isso para Jesus não importa. O maior é aquele que aprende a confiar em Deus, a acolher, a ser simples e verdadeiro, como uma criança. E não é só uma criança em sentido figurado de ser criança, mas aquelas pessoas mais simples, de um coração generoso, do coração aberto. Pessoas que às vezes não sabem, não têm nem instruções, de aletramento, mas são as pessoas abertas a acolher a graça de Deus, a grandeza de Deus. Mais do que tudo é servir. E não estar assim mandando nos outros, achando que os outros querendo pisar nos outros. Não é isso, não. O anjo da guarda nos faz recordar, minha irmã, meu irmão. Ele é essa presença silenciosa, discreta, fiel, que caminha conosco em cada passo que nós vamos dando. Não é para nos privilegiar, mas para nos ajudar a escolher o caminho da vida que nos leva a Deus. E a festa de hoje que nós celebramos nos faz lembrar que nós não estamos sozinhos. Deus caminha conosco, lado a lado, nos aquecendo para que realmente vivamos uma vida espiritual. Principalmente quando nós temos medo, dúvida, desânimo, que às vezes até tentamos nos afastar do bem. Os santos anjos da guarda nos ensinam também a cuidar dos mais pequenos, dos esquecidos, dos vulneráveis. Assim como eles nos guardam, Ele quer que nós guardamos também essas pessoas. Para isso, nós somos chamados a ser anjos, uns dos outros, defendendo a vida, cuidando, protegendo,
quem é mais necessitado, quem é mais frágil, quem mais precisa. Então, minha irmã, meu irmão, não queira poder, não seja ganancioso de querer os bens, de querer coisas, porque isso não nos leva a Deus. Vamos aprender isso, minha irmã, meu irmão. Isso não nos leva a Deus. Status, poder, grandeza, muitos bens, não nos leva a Deus. Mas atrapalha nossas relações humanas, atrapalha a nossa convivência humana, atrapalha nós ser irmãos uma das outras, como filhos e filhas amados. Porque irmão não é só o sanguíneo, não. Irmãos em Jesus Cristo. Então te convido, a gente está orando a Deus dizendo: anjos da guarda, amigos e companheiros, presença de Deus em meu caminho, guarda meus passos, fortalece a minha fé e ensina-me a ser simples como as crianças, que eu aprenda a viver com confiança e cuidado dos pequenos, ser sinal de esperança para quem precisa de proteção e amor. Santos anjos da guarda, caminha sempre conosco. Assim seja. Amém. E fiquemos nessa presença desse Deus de amor que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia. Vamos rezar umas pelas outras, para que realmente esse anjo da guarda nos proteja, nos defenda e a gente possa estar rezando sempre. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, que assim me confiou a piedade divina. Sempre me rege, me protege, me governa e me ilumina. Assim seja. Amém. Um abraço fraterno. E vamos estar sempre na presença do Senhor Jesus.